Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Dando continuidade às nossas aulas voltadas para o preparatório do ensino médio, Enem e outros, vestibular, processos seletivos. Trago aqui a aula de número 10 da história do Brasil, os holandeses no Brasil. Aí a gente tem que voltar ao século de número 17, quando os holandeses eles ocupam parte do Nordeste brasileiro. Atualmente, a cidade de Recife e Olinda, se você já foi, teve oportunidade de ir lá, você percebe que há heranças dessa permanência holandesa em casas, sobrados, ruas, pontes. E aqui você dê uma pausa, confira a imagem com a legenda aí, por favor. E antes de falar um pouco sobre essa questão holandesa propriamente dita, vamos falar aqui sobre uma questão relacionada a 1580, quando Dom Henrique, rei de Portugal, morre. Ele não deixa herdeiros diretos. E aí encerra a dinastia de Aves. E nas disputas pelo trono português sai o vencedor aí, Filipe II, rei da Espanha, cujos exércitos invadem e conquista Portugal. Então assim começa o domínio espanhol, que se estende por 60 anos, até 1640. Esse período é chamado de União Ibérica ou União Peninsular, uma vez que Espanha e Portugal estão na Península Ibérica. Ao dominar Portugal, o governo espanhol passa a controlar todas as colônias portuguesas na América, na costa da África, nas Índias e na China, ampliando ainda mais o seu vasto império. E aqui permita-me tirar a minha cara aqui da frente para que você possa enxergar melhor a legenda aí que está escrito território sob domínio de Filipe II. Se der uma pausa aí, se necessário, que eu vou voltar minha cara. E tendo voltado e tendo analisado aí, vamos dar continuidade aqui quanto às consequências da União Ibérica para o Brasil. No início, a coroa portuguesa ela manteve certa autonomia na gestão direta do seu povo e colônias. A administração colonial no Brasil praticamente não sofre alterações. Funcionários do governo português, lusitanos, são mantidos, o idioma oficial continua sendo português. Mudanças que ocorrem dizem respeito à flexibilização das fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas e o envio ao Brasil de visitadores do Tribunal do Santo Ofício, cuja missão era zelar pela pureza da fé dos colonos e condenar os desvios. E entre esses desvios aí estiveram práticas judaizantes, por exemplo, relacionadas aos costumes da religião judaica. A gente já falou um pouco sobre isso daí, cristãos novos e coisas do tipo. Além disso, em função da União Ibérica, alguns acontecimentos ligados à política externa espanhola, elas repercutem no próprio Brasil, trazendo consequências territoriais e econômicas para portugueses e colonos brasileiros, no Brasil, no caso, né? No século XVI, a Holanda e outros territórios do norte da Europa eram domínios do rei espanhol. E em 1581, depois de muitas lutas, alguns desses territórios aí conquistam a independência com a proclamação da República das Províncias Unidas, cuja capital passa a ser a cidade de Amsterdã, na época um dos mais importantes centros comerciais da Europa. E como represália à independência das Províncias Unidas, Filipe II ele proíbe os produtores e comerciantes de suas colônias negociarem com os holandeses, buscando imposição sobre eles de um bloqueio econômico. Essa proibição ela fica conhecida como embargo espanhol. E esse bloqueio ele afeta as relações comerciais entre os governos de Portugal e Holanda, causando prejuízos aos holandeses. E no Brasil eles participavam do negócio do açúcar, controlando a lucrativa operação de transporte, refino, distribuição comercial do açúcar no mercado europeu. Se tiver alguma dúvida quanto a essa questão do açúcar, volta aí nas aulas anteriores que a gente deu uma sobre a sociedade açucareira. Então, também participavam do comércio aí de outros produtos coloniais brasileiros, como o pau-brasil, algodão e couro. E para você se situar mais ou menos o que eu estou falando aí, como primeira reação ao embargo espanhol, os holandeses atacam algumas regiões pertencentes à União Ibérica, pilham a costa africana, que era dominada pelos portugueses em 1595, cidade de Salvador, no Brasil, em 1604. Eles criam também a Companhia das Índias Orientais em 1602, empresa privada encarregada do controle comercial com o Oriente.
Em 1621, os holandeses fundam uma outra empresa, Companhia das Índias Ocidentais, que recebe o governo holandês. Recebe dele, melhor dizendo, o governo holandês o monopólio do comércio com regiões da África Atlântica e América, incluindo o Brasil. Para cumprir sua missão, os dirigentes dessa companhia planejam ocupar o Nordeste brasileiro, rompendo o embargo espanhol, reativando rotas comerciais entre a Europa, algumas possessões da África e América. Eles se apoderam do Nordeste brasileiro, que significava aí controlar os negócios lucrativos do açúcar e dos escravos africanos. E a gente tem que sempre ter essas questões em vista. E prosseguindo aqui quanto aos interesses dos produtos, pelos produtos brasileiros. Jean de Walbeck, ele, em um relatório aos dirigentes do governo holandês, datado de 1633, observa aí evidente interesse econômico pelo Brasil. Onde é dito, grandes lucros que o Brasil oferece aos portugueses em relação com o nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são tríplices para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custam agora, pois que serão libertados dos dízimos e dos consideráveis direitos de entrada que sobre eles se cobram em Portugal, e desta forma destruiremos seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano, etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil muito mais barato. Mesmo se dá com a madeira, Brasil e o fumo. E além da atividade comercial, a Companhia das Índias Ocidentais ela tinha autorização do governo holandês para organizar tropas e estabelecer colônias. Um dos principais objetivos dessa companhia holandesa era promover a conquista do Brasil. A primeira investida holandesa ela foi em 8 de maio de 1624, na Bahia. Mesmo tendo ocupado Salvador, eles não conseguem permanecer na cidade por muito tempo. As forças luso-brasileiras elas impedem a ocupação desse território, usando táticas de guerrilha e contando com o reforço de tropas espanholas e guerreiros indígenas. Depois de um ano de lutas, os holandeses são expulsos da Bahia e a Companhia das Índias Ocidentais tem grande prejuízo financeiro. Essas perdas são compensadas em 1628, quando uma esquadra holandesa assalta uma frota de navios espanhóis, carregada de metais preciosos como prata e ouro, bem como artigos obtidos na América. Com o lucro desse assalto, os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais refazem seus ânimos e arquitetam um novo ataque ao Brasil. Essa segunda investida holandesa, a gente observa que há uma poderosa esquadra aparelhada para a conquista de Pernambuco, a capitania mais atrativa da época por causa da produção do açúcar. E a frota ela contava com 56 navios, chegou ao litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630. Sem forças para enfrentarem os holandeses, as tropas lideradas por Matias de Albuquerque, governador da capitania, refugiaram-se no interior do território, fundaram o Arraial do Bom Jesus, que se tornou o principal foco do resistir os ataques ou as investidas holandesas, e a tática empregada por Albuquerque foi a guerrilha. Durante 5 anos de luta, a resistência luso-brasileira obtém bons resultados. Os holandeses não conseguem dominar totalmente a região dos engenhos de açúcar. Nesse quadro ele muda depois que Domingos Fernandes Calabar, na imagem aí, grande conhecedor da região, passa a colaborar com os holandeses. Aí as tropas de Matias de Albuquerque sofrem várias derrotas, que leva à desistência do comando da resistência. Antes, em 1635, conquistou Porto Calvo, o atual estado de Alagoas, cidade natal de Calabar, que também estava sob domínio dos holandeses. Nessa cidade, Calabar acaba preso, enforcado e acusado de traição. E dentro de certa tradição historiográfica, de acordo com alguns estudiosos, ele é considerado traidor do Brasil, enquanto que outra vertente vai dizer que esse julgamento é questionado, por conta dele ter traído o Brasil, que na época estava dominado pela Espanha. Eles vão justificar mais ou menos dessa maneira. E além disso, muitos outros luso-brasileiros, como lavradores, senhores de engenho, por exemplo, ajudam os holandeses e não foram considerados traidores e muito menos condenados à morte. Com o fim da luta armada em Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais ela concentra-se na tarefa de reorganização da administração da região conquistada. Os anos de guerra causaram grande desordem na produção do açúcar, relaxamento no controle dos escravos,
e acabaram aproveitando a situação, organizaram fugas, inclusive de engenhos. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, ele cresceu nesse período aí bastante, reunindo milhares de habitantes. Senhores de engenho, luso-brasileiros e holandeses, eles desejavam ordem e paz para se dedicarem à atividade açucareira. Nesse propósito, a Companhia das Índias Ocidentais envia ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau Siegen, não sei se o nome dele fala assim, nomeando o governador-geral de tal Brasil holandês. E Nassau chegou a Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. A sua administração apresenta as seguintes marcas: ativação econômica, por meio da Companhia das Índias Ocidentais, o governo de Nassau concede créditos a senhores de engenhos para o reaparelhamento das propriedades, recuperação de canaviais, compra de escravos. O objetivo aqui é reativação da produção açucareira, tolerância religiosa. Várias religiões, como o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, foram em certa medida toleradas, melhor dizendo, pelo governo de Nassau. Nesse período aqui, famílias judaicas europeias são autorizadas a emigrar para a região, onde fundam uma sinagoga, considerada a primeira das Américas. Os holandeses não tinham como objetivo principal, alguns estudiosos vão dizer aqui, a expansão da fé religiosa, o calvinismo, embora ele tenha sido a religião oficial do Brasil holandês. Reforma urbanística, porque Nassau investe na urbanização de Recife, construindo casas, pontes, obras sanitárias, calçadas, calçamento de ruas, melhor dizendo, jardins, praças. Também cria a cidade Maurícia, na ilha de Antônio Vaz, hoje um bairro da capital pernambucana, sendo que a ilha era ligada ao continente por meio de uma ponte erguida sobre o rio Capibaribe. E também temos aqui estímulo à vida cultural de maneira geral. E nesse período, sob patrocínio do governo de Nassau, Pernambuco recebe então artistas, médicos, astrônomos, naturalistas holandeses, conforme afirma esse autor, o David Friedberg. E nas ciências, segundo ele, tivemos aí estudos de flora, fauna do território brasileiro, com destaque para a figura de George Markgraf. O Willem Piso, médico de Maurício de Nassau, ele pesquisa também doenças frequentes na região, plantas medicinais já usadas por habitantes locais. E nas artes nós damos destaques aí para pintores como Franz Post e Albert Eckhout, que retrataram aí personagens e paisagens brasileiros. E as obras desses artistas aí são geralmente usadas como fontes históricas da época de ocupação holandesa no Brasil. E aí nós temos uma imagem aí, Franz Post. E falando da história natural do Brasil, a História Naturalis Brasiliae é o título de um livro publicado pelos holandeses durante essa ocupação no Nordeste brasileiro. Esse livro ele apresenta registros sobre a flora, fauna e vários outros aspectos da natureza brasileira, especialmente da faixa ocupada pela Companhia das Índias Ocidentais. Foi escrito por Willem Piso, com observações de George Markgraf e um outro indivíduo chamado Gralizio. Que você tem à frente aí, né? Parte frontal desse livro, a ilustração de George Markgraf, ou Markgraf, não sei como se diz também. O Maurício de Nassau ele ganha prestígio como administrador, mas surgem desentendimentos entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais, e após um tempo, os líderes da companhia acusam-no de usar dinheiro para satisfazer suas vaidades e quiseram até mesmo limitar seus poderes. E Nassau ele acusava a direção da companhia de não entender os problemas locais e agir com excessiva ganância. Esses desentendimentos acabam levando à saída dele do cargo de governador-geral em 1644. E com a saída dele, a administração portuguesa intensifica a busca de lucros. Os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais passam a pressionar os senhores de engenho para que eles aumentassem a produção de açúcar, pagassem mais impostos e liquidassem as dívidas atrasadas. Ameaçavam confiscar os engenhos de seus proprietários se as exigências não fossem cumpridas, e limitaram a tolerância religiosa, proibindo católicos de praticarem livremente sua religião.
Então, a União Ibérica ela termina em 1640, como já dissemos, quando um duque português, detalhamos aqui agora, com o apoio da alta nobreza e da burguesia, põe fim ao domínio espanhol. Ao assumir o trono de Portugal, ele recebe o título de Dom João IV, e aí começa a dinastia de Bragança. Esse episódio da história portuguesa é conhecido como Restauração. Ela, Portugal busca realizar acordos com os holandeses para a recuperação do controle dos territórios brasileiros que tinham sido conquistados. Os entendimentos a princípio são difíceis, não tem êxito. Aqui eu trago para você o governo da dinastia Bragança sobre o Brasil. Permita-me aqui tirar o meu rosto para que você consiga enxergar de maneira melhor. Aí você dê uma pausa, por favor, aí no vídeo, naquilo que for necessário, se possível. Acredito que nem dá para perceber que aqui é independência, né? E aí você prossiga tirando a pausa do vídeo. Próximo tópico, então, 1645. Grupos luso-brasileiros ficam descontentes com a severa administração adotada por holandeses depois da saída de Nassau. E aí começa uma luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. A luta da expulsão dos holandeses aí de Pernambuco. Isso aí que é a Insurreição Pernambucana. Setores sociais da colônia, como os senhores de engenho, grupos indígenas e africanos unem-se para esse combate aí, por conta do descontentamento com a administração dos holandeses depois da saída de Nassau. Depois de vários conflitos, com a batalha, ou as batalhas, melhor dizendo, dos Guararapes, os holandeses eles se rendem em 1654. A rendição holandesa só vem a ser consolidada com acordos posteriores entre os governos de Portugal e Holanda. Pelo último acordo, datado de 1669, Portugal, em troca do Nordeste brasileiro e posses na África, se compromete a pagar aos holandeses uma indenização em dinheiro equivalente ao preço de 63 toneladas de ouro. E quanto a uma questão que frequentemente surge aqui quanto a isso, é útil a gente mencionar aqui uma frase de Boris Fausto, quanto aos holandeses ou portugueses, o que seria melhor para o Brasil, né? E aí é apenas uma visão sobre esse assunto, tá? Existem diferentes visões, mas veja aqui o que ele destaca. A pergunta que sempre surge quando se estuda a presença holandesa no Brasil é a seguinte: o destino do país seria diferente se tivesse ficado nas mãos da Holanda ou de Portugal, e não de Portugal? Não há uma resposta segura para isso, pois ela envolve uma conjectura, possibilidade que não foi real. Não se tornou real quando se compara o governo de Nassau com a rudeza lusa e a natureza muitas vezes predatória de sua colonização. A resposta parece ser óbvia, mas convém lembrar que Nassau representava apenas uma tendência e a Companhia das Índias Ocidentais outra, mais próxima do estilo de empreendimento colonial português. Vista a questão debaixo desse ângulo e quando se constata o que aconteceu nas colônias holandesas da Ásia e Antilhas, as dúvidas crescem. A colonização dependeu menos da nacionalidade do colonizador e mais do tipo de colonização implantado. Os ingleses estabeleceram colônias bem diversas nos Estados Unidos e Jamaica. Nas mãos de portugueses ou holandeses, com matizes certamente diversos, o Brasil teria mantido a mesma condição de colônia de exploração integrada no sistema colonial. Lembrando que tem gente que discorda, tá, dessa questão aí de colônia de exploração, colônia de povoação, quanto à América e quanto as nações centrais da América e nações subistas. Mas isso daí acabou sendo uma maneira de dividir e de ênfase, o que não descarta que tem os dois em ambas as questões. Mas se você quiser colocar ou seguir nessa linha, você pode seguir. Tem gente que discorda. E o Sul e Central América foram mais caracterizadas pela exploração, enquanto que os Estados Unidos mais pela povoação. Então a gente vai discordar. Há um debate quanto a isso daí, só para sua informação. O governo português ele dependia em grande parte nessa época aqui do comércio colonial. E quando esteve submetido à dominação espanhola, Portugal perdeu parte de suas colônias para holandeses, franceses e ingleses. A perda dessas colônias, as guerras contra os espanhóis e holandeses, queda do preço do açúcar no mercado internacional acabam levando o país a uma grave crise econômica. E aí, para resolver essa crise, o governo português vai na Inglaterra, assina vários tratados para dinamizar a economia do país e principalmente por meio de empréstimos. E, além disso, adota uma política colonial bem rigorosa quanto ao Brasil, as poucas colônias lucrativas que ainda sobravam ali para si, né?
E por tratados assinados com o governo da Inglaterra, os soberanos de Portugal receberiam o quê? Proteção político-militar. Além disso, os comerciantes portugueses podiam comprar produtos manufaturados da Inglaterra em troca de vantagens comerciais concedidas aos ingleses. E entre os tratados aqui a gente destaca o de Methuen, também de maneira portuguesa mesmo, de 1703, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, pelo qual o governo de Portugal se comprometia a admitir em seu reino os tecidos de lã fabricados na Inglaterra e, em troca, ela compraria os vinhos portugueses. Na época, o tratado ele satisfez os interesses dos grupos econômicos dos dois lados, e muitos historiadores consideram que as consequências são desastrosas para Portugal, porque o tratado acabou contribuindo para a estagnação da produção manufatureira portuguesa, levando à canalização de parte do ouro do Brasil para a Inglaterra. E em crise econômica, o governo português busca explorar as riquezas do Brasil com destaque para o açúcar, mas algo acaba atrapalhando esses planos. Expulsos do Brasil, os holandeses levam mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, passam a produzir açúcar, acabando então com o monopólio brasileiro da produção. A concorrência então antilhana provoca queda pela metade nos preços do açúcar brasileiro nos mercados internacionais no período de 1750 e 1700. E o empreendimento açucareiro nordestino ele entra em declínio, passando por um período de readaptação, em busca de aprimoramentos técnicos no sistema de produção e da mão de obra. E apesar dos esforços, só no fim do século XVIII é que o açúcar brasileiro recupera parte da importância que teve entre os séculos XVI e XVII. E por conta da queda do preço do açúcar no mercado europeu, os senhores de engenho de Olinda, principal cidade de Pernambuco na época, viram-se em dificuldades financeiras, então começam a pedir empréstimos aos comerciantes e comerciantes ali do povoado do Recife, que acabavam cobrando juros bem elevados. Então essa dinâmica faz os senhores de engenho, de maneira geral luso-brasileiros, ficarem mais e mais endividados, enquanto os comerciantes de Recife, de maneira geral portugueses, ficassem cada vez mais ricos. Aí surge uma hostilidade entre eles. Comerciantes portugueses, incluindo os mais importantes atacadistas, eram conhecidos pelo termo pejorativo mascate ou mascates. Era usado pela aristocracia esse termo aí, né, de Olinda. Convencido dessa relevância social, esse grupo pede ao rei de Portugal, Dom João V, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. Eles queriam, assim, ver Recife independente de Olinda e não pagar àquela cidade impostos ou submeter-se às ordens dela. Dom João V atende ao pedido dos comerciantes, contrários à decisão do rei. Os senhores de engenho realizam uma rebelião, liderados pelo proprietário de engenho Bernardo Vieira de Melo, invadem Recife e, sem condições de resistirem, os comerciantes mais ricos fogem para não serem capturados. E aí então, que fique claro, o confronto aí ficou conhecido como a Guerra dos Mascates. Em 1711, o governo português intervém na região, reprime os revoltosos, e Bernardo Vieira de Melo e outros líderes são presos e condenados ao exílio, e os mascates reassumem suas posições. E para revisão e a título de informação, uma questão da Federal de Minas Gerais. Você pause aí para não ver a resposta que vem agora. Sem mais então, encerro a minha palavra por aqui. Tenha um bom dia.